Meu nome é Gabriela da Costa Bonato e o título do meu artigo é Os avanços e desafios dos movimentos feministas no enfrentamento à violência de gênero no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, 27,6 milhões de mulheres brasileiras com mais de 16 anos afirmam já ter sofrido alguma forma de violência por parceiros íntimos, demonstrando a necessidade de se falar e debater sobre fenômenos de violência contra as mulheres e suas implicações. Este artigo vai explicitar alguns aspectos da configuração da violência de gênero no Brasil, contextualizando as lutas dos movimentos feministas e identificando quais foram os avanços e desafios para a consolidação dos direitos das mulheres brasileiras. A violência contra a mulher é um fenômeno social, mundial, multifacetado e imbricado em diferentes áreas do conhecimento e políticas sociais, que se configura como um fenômeno diverso que engloba múltiplas maneiras de expressão e ruptura de qualquer forma de integridade. Também é persistente e que se manifesta e se fortalece nas relações de submissão e dominação dos homens para com as mulheres. Muitos são os condicionantes sociais para a permanência dessas mulheres nas relações, como a dependência financeira e emocional, a preocupação com os filhos, a esperança pela mudança, as crenças traduzidas em verdades absolutas como o ideal de família e muitos outros. A violência de gênero não é entendida como um problema social, mas específica do âmbito privado, que caberia à própria família solucionar. Mas não deveria ser assim. A própria Lei Maria da Penha afirma que a violência contra as mulheres é de responsabilidade estatal, visto as implicações sociais, de saúde, econômicas e de direitos humanos. Para as mulheres negras, a violência de gênero se junta à violência racial, se potencializando. Em vista às desigualdades e discriminações, geram a inferiorização e a invisibilidade dessas mulheres na sociedade brasileira. Além delas serem as mais violentadas, elas também morrem mais, sendo necessário que se apreenda essa situação a partir das especificidades do racismo e muitos outros aspectos. A partir das relações de poder e violência, sobre a égide da hierarquização dos gêneros, da divisão sexual do trabalho e dos espaços destinados a homens e mulheres, se faz pertinente destacar o ressurgimento de movimentos feministas no Brasil. Além de questionarem a lógica vigente, se apropriaram das questões de gênero, raça e etnia enquanto objeto de estudo e realizaram reflexões teóricas sobre as relações de opressão, exploração e dominação masculina vividas pelas mulheres brasileiras. Ao fazer uma retrospectiva histórica das ondas dos movimentos feministas no Brasil, foi possível perceber que a primeira delas se centrava na luta pelos direitos civis básicos, como o acesso à educação e o direito ao voto. Já na segunda onda, o foco estava na igualdade entre os sexos e na inserção do mercado de trabalho. Vale ressaltar que essa pauta ela era defendida pelas mulheres brancas de classe médias altas, uma vez que as mulheres negras já ocupavam postos de trabalho desde o período colonial. Na década de 70, a discussão sobre as violências viraram centrais, assim como a discussão do pessoal é político, com a intenção de politizar e problematizar a temática de violência contra as mulheres, até então, era tratada apenas como específica do âmbito privado. A terceira onda do movimento, ela tem como característica a ampliação da atenção para questões de raça, classe e orientação sexual. O movimento feminista se organiza de forma mais incisiva a partir dos anos 90, seja a partir de seminários sobre a questão da violência, seja com a proposição de projetos de lei para aplicação de medidas punitivas, ou com a sinalização da necessidade de leis e políticas específicas contra a violência doméstica e familiar. Apesar das mobilizações propiciadas pelos movimentos feministas, as medidas de combate à violência contra as mulheres ainda eram muito fragmentadas e limitadas ao longo dos anos 90 e dos anos 2000. Dentre os principais avanços do movimento feminista no Brasil, pode-se afirmar que a Lei Maria da Penha é uma conquista histórica que revoluciona a legislação brasileira no enfrentamento às situações de violência de gênero. Ela é orientada pelos princípios penais, educacionais e assistenciais, além de descrever as tipificações de violência e tratar sobre as medidas protetivas possíveis.
possibilitando a consolidação de políticas nacionais e da rede de atendimento específicas no âmbito do governo. Como conclusão deste trabalho, nota-se que o avanço é inegável dentro da sociedade brasileira. Entretanto, ainda existem desafios a serem superados, como a aplicação desigual da lei, a falta de recursos e treinamento especializado para os profissionais e, principalmente, a falta de equipamentos e serviços públicos abrangentes e suficientes para garantir o direito à vida, à saúde física e mental, à liberdade, à proteção e à segurança das nossas mulheres. Nesse sentido, embora tenha havido avanços no âmbito da proteção e segurança sociais, particularmente com a Lei Maria da Penha, as violências contra as mulheres no lar docilar ainda permanecem amplamente disseminadas na sociedade brasileira, além de naturalizadas, negadas e invisibilizadas. Apesar da Organização das Nações Unidas reconhecer a Lei Maria da Penha como uma das 3 leis mais avançadas do mundo nessa temática, os valores presentes na sociedade brasileira, como o machismo, o sexismo e o racismo, não acompanham os avanços que a gente teve com a lei. É imprescindível que continuemos na construção das lutas dos movimentos feministas pela efetivação dos direitos já garantidos por lei e pela ampliação daqueles que acreditamos serem necessários na questão dos direitos das mulheres brasileiras, especialmente no âmbito da violência doméstica e familiar.